que eu vou aproveitar e vou dar uma dica. Eu pretendia fazer isso no caso a seguir, mas eu vou dar essa dica agora mesmo. Então, se eu tô vendo que essa espessura mínima aqui, por algum motivo, está me atrapalhando, e eu não queria que ela fosse tão volumosa aqui. Lembrando que a espessura mínima é padrão do material que você está usando, né? Mas eu não queria que ela fosse tão volumosa aqui nessa quina aqui, tá passando de 0,6, ela tá em 0,7 e a minha espessura mínima do caso é 0,6, então aqui a gente já vê que o cálculo foi um pouco além nessa zona. Posso vir estar vindo em Expert, aqui ó, definir espessura mínima, e aqui eu tenho uma aba que não existe em coroas anatômicas, existe aqui na zona de inlay, e se eu não me engano, existe também em veneers. A gente pode estar alterando isso daqui, alterando, e aqui a gente tem alguns alertas. Tudo isso daqui já é para ser usado de forma com muita sabedoria, porque a gente está burlando padrões de confecção de material e máquinas. Tá? Então aqui eu posso acatar espessura mínima, cortar localmente, preservando o antagonista e o mínimo do fabricante, reduzir tudo ao mínimo do fabricante, reduzir abaixo do mínimo, cortar localmente, permitir ir além do mínimo do fabricante, enfim. Vamos manter aqui o acatar de espessura mínima e arrastei aqui um pouco a borda da grossa para afiada. Eu queria que agora reparassem aqui a diferença que ele vai dar nessa malha. A minha espessura mínima está de 0,6 milímetros. E olha, ela vai calcular. E como é que ela vai alterar essa espessura mínima? Isso é um cálculo que demora. Olha a diferença agora. Então, todo aquele volume, aquele degrau que estava por aqui, que estava nessa zona aqui toda de transição, que estava me atrapalhando na modelação, ficou mais alisado, terminou de forma mais fina. Então aqui a gente já começa a ter parâmetros personalizados para o caso, principalmente na borda, que é o que a gente alterou. A gente afinou ainda mais a borda e com isso ele consegue alterar algumas espessuras aqui algumas espessuras mínimas. Eu vou seguir dessa forma, mas isso tem que ser sempre utilizado com a sua conta em risco ali, sabendo do que está sendo feito e tendo um conhecimento disso, né? Então aqui, ó, agora eu posso suavizar aquela zona aqui, quando eu estava suavizando pouco tempo atrás, antes de fazer essa alteração, estava me atrapalhando. Então, suavizando, eu vou dar um toquezinho aqui e aqui. E essa zona aqui também vamos dar um desgaste nela. Aqui também não vamos exagerar muito. Lembrando que você ainda poderia fazer mais, poderia deixar o bordo em zero, ir ali, e afinar, e aí não ia ter transição nenhuma, mesmo entre o dente e a reconstrução, mas é sempre isso que eu falei, né? Você tem que entender o poder da ferramenta e fazer o que você achar que tem que ser feito aí, tendo em vista esse conhecimento. São detalhes que às vezes dão uma diferença no seu caso, no resultado que você pretendia obter, tá? Com o fluxo digital e não conseguia por algum motivo. Às vezes é só falta de conhecimento de todas as ferramentas que esse software tem. Então, acho que está ótimo aqui minha modelagem e vamos fundir e salvar essa reconstrução. Olha como é que ela ficou.